ela que é a host do Geladeira Podcast. Vem pra cá, Ariela Dutra! Olá! Bem-vinda, Ariela. Enfim, consegui trazer você aqui nesse podcast. Tava há muito tempo atrás de você e assim, eu já falei para a audiência, né? Eu tento sempre trazer pessoas que conseguiram enxergar o que eu falo aqui toda semana. O que eu falo aqui toda semana? É que existe muita oportunidade dentro do podcast, dentro das lives, que as pessoas ainda não perceberam. E tem algumas mentes que perceberam isso. E a Ariela tem um podcast de nutrição. Então, Ariela, dá o seu bem-vindo para a galera aí e explica um pouco do seu podcast. Pô, Márcio, antes de contar do Geladeira, eu quero te agradecer pelo convite e dizer que você está me desvirginando como convidada de um podcast. Que Ok? isso! Muito bom, muito bom. É a primeira vez que eu venho aqui no podcast como convidada. Deve ser porque, olha, eu vou te dizer, eu falo pra caramba, então se prepara, que vai de 1 a 5 horas esse podcast. Eu tô preparado, a audiência está preparada. Quem tá preparado aí, levanta a mão. Pessoal, e já, ó, deixando claro, pessoal, né? A gente tá nesse episódio, um episódio gravado. Normalmente a gente faz ao vivo, né? Mas eu tô em meio de viagem, então a gente precisou fazer gravado. Então, só trazendo transparência para a audiência aqui, mas eu tô programado para estar aqui no chat, botando fogo nesse chat aqui. Vamos lá. Show! Márcio, quero te agradecer pelo convite e dizer que é uma alegria poder compartilhar um pouquinho da história do Geladeira, do porquê nasceu o Geladeira, né? Da onde que eu tirei esse impulso, essa criatividade para entrar no universo e no mercado dos podcasts. E vamos bater esse papo, vai ser super legal, vai ser um prazer aí contar a história. Então vamos lá. Geladeira, primeira coisa, por que esse nome, Geladeira Podcast? Vamos começar por aí. Cara, foi bem interessante o brainstorm que eu fiz no carro subindo a serra. Então, eu moro em Florianópolis e eu estava indo comemorar o meu aniversário, 34 anos, em 2022. E eu já tinha tido a ideia, assim, meio que, vou fazer um podcast, porque eu tava com uma. Eu faço aniversário em abril e é sempre uma fase de baixa no consultório, na prática clínica. E Uhum. eu, enquanto nutricionista, eu já saí da indústria, né? Eu já trabalhei na indústria, não fui sempre nutricionista clínica, mas eu, enquanto nutricionista, passo sempre por uma fase do ano que diminui bastante o volume de consultas, né, no consultório. E foi isso que aconteceu em 2022. E eu falei, cara, eu tô com tempo, tô com uma queda no volume de consultas e eu curto muito escutar podcasts. Eu escuto podcast desde a época da minha faculdade. O primeiro canal de podcast que eu fui assistir foi o Resumo Cast, inclusive, é um resumo de livro para empreendedores, bem voltado, né, para isso. Então, eles comentam os livros voltados para empreendedores, né? Aham. E aí eu assistindo lá, e assisto vários, né, e tal. Daí eu voltei um dia de uma pedalada e falei, cara, eu quero fazer um podcast. Eu gosto de falar pra caramba, ascendente gêmeos, entendeu? Ariana, iniciativa com ascendente gêmeos e tal, aquela loucura. Eu falei assim, não, vou fazer um podcast. Daí meu namorado falou, cara, faz! Tipo, soltou a bola quicando pra mim e falou pra eu fazer, né? Ele não falou, não, você tá doida, não faz, ou dá trabalho. Não Uhum. botou nenhum empecilho, não falou os contras, só falou os prós. Pega e faz. Aí tá, a gente subiu pra serra, no passar o final de semana, eu falei, cara, mas que nome eu daria pra esse podcast? Porque eu não quero que seja o meu nome, eu queria que fosse uma coisa relacionada com algo que depois, cara, talvez nem sei até quando eu vou ser host, ou se vão ter outros hosts depois, ou se isso vai ampliar mais. E a gente ficou naquele brainstorm, abre a geladeira, eu vou abrir a sua geladeira porque geladeira é comida, né? Sinônimo de Aham. comida. E fogão, alguma coisa que tivesse na cozinha, que fizesse menção ao comer, né? Mas daí eu pensei, cara, geladeira é onde a gente hospeda a comida e a comida fresca, né? Não é Sim. dispensa. Porque dispensa tem ultraprocessado, tem o alimento mais, Uhum. né? Um pouco mais junk, fica lá. Mas na geladeira fica aquilo que é fresco. Daí eu pensei, cara, não, acho que geladeira é legal. Aí ficou geladeira, depois eu estudei um pouquinho mais sobre o significado quando surgiu a geladeira, e daí eu me identifiquei cada vez mais com o nome. E hoje o geladeira é uma persona, então a gente fala o geladeira, que é esse Sim. carinha aí que tem vida própria. Então, é legal você falar isso, porque assim, quando eu criei aqui também,
eu tinha um pensamento muito parecido, né? Eu não queria o podcast do Márcio. Eu queria algo que fosse maior que o Márcio, né? Algo que, assim, que daqui a pouco eu penso em algum dia ter mais host comigo. Então, na minha cabeça, eu tenho um formato que eu acho perfeito, que é ter mais um host e o convidado. Então, seríamos 3 elementos, né? E aí, esse convidado poderia ser remoto, poderia ser presencial, claro, dependendo, né, da possibilidade. Mas, assim, o dia que o convidado não puder vir, tudo bem. Eu e o outro host aqui, a gente vai pegar aquele tema, vamos desossar aquele tema e vamos fazer episódio assim mesmo. Então, eu gosto muito desse formato, né? Com mais de uma pessoa, né? Como host. E assim, hoje, o meu projeto é trazer outras pessoas, né? Abrir a mente de outras pessoas para fazer algo parecido com o que eu faço, né? Então, acho que o caminho natural que eu vejo para esse projeto daqui a pouco eu tenho alunos que aprenderam a fazer vídeo podcast comigo e daqui a pouco aqueles alunos curtem tanto isso que eu falo, Márcio, posso fazer junto contigo aí? Então, estou esperando um aluno falar isso, entendeu? Então, a pessoa, claro, no tempo dela, né? A pessoa se preparar para isso e tal, mas eu penso isso. E assim, no dia que eu tiver que viajar, né? O pessoal sabe, eu não estou no Brasil, então vira e mexe eu vou no Brasil, ver a família e tal. Eu penso que assim, não vou fazer episódio gravado. Vai continuar tendo episódio lifestyle com outro host e tá tudo bem, entendeu? Então eu tenho essa mentalidade assim de agregar mais gente, né, no futuro aqui no projeto. Pô, muito legal isso, né? Porque a gente cria uma dinâmica. Eu até já pensei em diversas possibilidades, sabe, Márcio? Eu já Hum, pensei na possibilidade que é o meu desejo, que é ter, por exemplo, hoje eu trago pessoas para contar a sua história através do storytelling, né? Então eu uhum, uso a ferramenta storytelling para contar a sua história alimentar. Mas tem alguns outros modelos dentro, alguns tipos de episódios que são com especialistas, né? Porque normalmente são pessoas comuns que não são especialistas. legal. Aí eu tenho alguns episódios que são com especialistas e mesmo assim eles vão contar o storytelling deles. Então, qual é a relação deles com a comida desde a infância? E Uhum, daí no final, dali do meio para o final, eles vão mais para linha de atuação deles. Então, assim, tem um neurocientista que vai contar como que era a relação dele com a comida, a família dele e tal. E depois ele chega na área de atuação dele, né? E daí tem um outro modelo que é as empresas de alimento, que também vêm contar a sua história. Então, aí a jornada da empresa, quando surgiu a empresa, o propósito da empresa, quais são as referências à cultura da empresa e o que ela entrega para o mundo. Normalmente, empresa de alimentação, né? uhum. Voltada com perfil de saudabilidade. E tem um outro nicho aí que eu gravei essa semana. Tudo bem, a gente vai estar agora soltando esse episódio depois, né? Mas já vai estar no ar, então, esse episódio, que é a geladeira das crianças. Porque quando a gente conta um storytelling, eu sempre falo da infância do adulto, mas eu converso com o adulto. E eu quero gravar episódios de geladeira, da geladeira das crianças, da perspectiva das crianças, da criança com o avô, da criança com a professora, da criança com a mãe e o pai, né? Trazer essa temática também da alimentação infantil. Então, Uhum, assim, cara, além da nutricionista, quem mais pode falar sobre alimentação? Psicólogo, psiquiatra, médico, pediatra, enfim, diversos especialistas e família, e empresa, e indústria. Então, a gente tem aí um universo muito grande para trabalhar a alimentação, né? e Vamos é assim, pensando. é bom, né? A gente também trazendo clareza, né, para quem pensa em ter um podcast, que até o convidado o meu último convidado, ele falou isso, que o amigo dele falou para ele, mas pô, uma hora vai acabar seus convidados, né? E ele achava que ia Infinito. acabar, né? E aí, assim, na cabeça dele, ele estava também restrito à questão regional que ele tem, e a coisa começou a tomar uma proporção que ele hoje já não é mais referência na cidade dele. Já passou para o estado, já passou para o país. Então, muitas portas se abriram, né? Então, ele conseguiu, assim, até agora não está tendo problema de convidado, não, né? E assim, você falou assim que eu tenho... você pode chamar um especialista dentro do nicho que você escolheu. Então, por exemplo, trazendo para a minha realidade aqui, eu trouxe aqui um especialista de live. Beleza, o cara que Uhum. sabe fazer aquilo, a parte técnica, né? Um monte de gente contrata o cara, beleza. Eu trouxe aqui o especialista
sobre como montar um podcast, né? O cara tem uma escola de podcast, aquilo tudo. Beleza. E eu trouxe pessoas, né, como você, como o Augusto do Seguro Cash, né? Que é pessoas que não são o especialista para ensinar o produtor. É alguém mostrando a jornada, né, da própria pessoa, ou como foi a jornada dele ali. Então, acho que, né, comparando com o seu caso aí, é a pessoa que não é um nutricionista falando para você, a pessoa que usa a nutrição está falando a jornada dela, né? Naquele caminho da nutrição, dificuldades que ela teve, tudo aquilo, compartilhando isso e inspirando pessoas, né, outras pessoas com aquela história que ela traz, né? Exato. Isso é muito legal, né? Porque o estudo de caso, a discussão do caso enriquece muito o repertório de quem está querendo se interessar pelo tema, né? Uhum. Então, se o tema é criação de podcasts, você começa a ver outras pessoas contando a sua experiência, quem está assistindo fica com tesão de Com começar, de certeza. tentar, e percebe que não precisa ter um perfeccionismo. Eu fiz os 14 primeiros episódios do Geladeira, foram gravados dentro do meu consultório mesmo. Eu arredava toda a mesa, virava tudo. Aí, por quê? Tem um terapeuta que trabalha comigo, ele tem uma cortina de veludo. Eu falei, acho chique essa cortina de veludo, é a cara de um podcast. Eu falei assim, o Aham. quê, Jasper? Tu me empresta essa cortina de veludo aqui, porque eu vou enjambrar aqui um negócio que eu vou botar. E daí eu gravei, se vocês forem lá olhar no canal de Geladeira, tem até o 14º episódio, é atrás da cortina marrom de veludo. Ele tem eu tinha uma televisão no consultório que eu botava em cima do aparador que eu tirava da recepção. Então, assim, ó, eu tinha que montar o cenário 40, 50 minutos, eu cronometrei quanto tempo que eu levava para montar o cenário. 40, 50 minutos. Aqui, ó, rapidão assim. Aí chegava o convidado, já tava com tudo esquematizado. Nem eu já tinha até secado o suor, nem parecia que eu tinha arredado um monte de coisa, feito um monte de coisa Uhum. dentro daquele consultório, entendeu? Não, Aí e fazia assim, tudo o esquema e, pô, pronto. então é bom estar já desmistificando que você precisa daquela estrutura perfeita, né? Você precisa alugar um estúdio de podcast. Bom, pensa isso para um segundo passo, né? O primeiro passo, não. Você faz no seu Total. cantinho e tal, e dentro do que tem ali disponível, né, naquele momento. Então, até você tinha uma coisa muito boa, que era uma cortina de veludo, né? Porque. Sim! Chique demais! Eu pensei, gente, começando esse podcast chique Exatamente. demais, tem até uma cortina aqui. Então tem muito a cara de podcast e assim, por que que tanta gente usa cortina em podcast, né? Porque isso ajuda muito na acústica também. Então as Exato. pessoas, quem não está acostumado com isso, né? Você entra num quarto vazio, ele dá um eco danado, o som não fica legal. Agora você joga uns móveis, joga uma cortina, qualquer coisa de tecido, isso é muito bom, né? Para você criar um ambiente com um áudio bacana. Eu até, Tapete, né? Tapete é bom. tapete, né? Eu tenho aqui Agora, no. se você tem um podcast de coisas para banheiro, não grave no banheiro, que é o pior lugar para se gravar um podcast, né? Já fica a dica aí, ó. Pior lugar da casa para se gravar um podcast, fala Ariela. Não grava no banheiro. Tem E eu muito vou te, eco, fa... não pode ter eco. eu vou te falar qual que eu acho que é o melhor lugar da casa para se gravar um podcast. Sabe qual é? Qual? Conta O aí. closet. O Ah, closet de roupas, com um bando de roupa, um bando de tecido ali, é a melhor acústica que você vai conseguir na sua casa. Então anota essa dica aí, ó. Realmente, é top! muito bom. Eu tô querendo fazer uns episódios assim diferentes, né? E esse é um que eu penso em trazer. Fazer um episódio dentro do closet pro pessoal entender que, assim, costuma ter uma acústica muito boa, né? O closet. E pra mim, é um dos melhores lugares realmente para se gravar dentro da casa. Que legal. Pô, se o tema do podcast for personal organizer, alguma coisa assim, mulherada, cara, isso bomba. Já tá dentro do closet mesmo. Sim, uma super ideia, né? A pessoa fazer dentro do closet. E eu vou até sair um pouquinho do tema aqui, porque você falou uma coisa que, assim, quem tá me ouvindo agora pode anotar. Pode anotar isso que eu vou falar agora. Dentro dos próximos 12 meses, um dos formatos que vocês mais vão ver crescer de produção de conteúdo se chama Live Shop. Live Shop é você, dentro de qualquer nicho,
você faz um programa, você apresenta produtos, e aí a pessoa clica no link do produto, né? Já durante a live, clica no link, já compra o produto, você ganha comissão daquilo. Então, isso existe no Brasil? Existe. Só que aqui nos Estados Unidos tem uma outra proporção. Então, a Amazon aqui nos Estados Unidos, se você entra num site, é um site de venda, né? Então, ou seja, um monte de produto ali e tal, e ali no meio tem umas lives acontecendo. Então, aqui nos Estados Unidos, ainda são poucos produtores de conteúdo que estão aprendendo a fazer isso. A Amazon do Brasil ainda não faz live shop, aqui nos Estados Unidos já. Só que ele já tem um site no Brasil para lançar o live shop no Brasil. Gente, Que vocês não massa. estão noção do que vai ser isso. É você dentro do... É como você está dentro do shopping, pegando o seu local, o seu stand de apresentação, só que é remoto, né? Onde você está apresentando e falando assim, ó, gostou dessa roupa aqui? Se a gente está falando do closet, né? Ó, esse vestido aqui está vendendo aqui na Amazon por R$27. Clica aqui no link. A pessoa vai vendo, vai gostando, vai clicando ali. Ela está te assistindo e clicando no que ela gosta, né? Então, só que isso antes de você pensar assim, quando eu penso lá na minha infância, né? Existia o Polishop, existia algumas coisas assim, onde era uma estrutura gigante, era uma estrutura de emissora de TV, né? Uma estrutura gigante. Então, poucas pessoas conseguiam fazer isso. Agora a gente está falando isso com acesso nível internet. Isso aí vai tomar uma proporção que a Ariela na casa dela ali, agora entrou na cozinha, ela fala assim, ó, tô aqui fazendo essa comida aqui, e aqui, ó, essa panela que eu tô usando aqui, ó, 129, clica aqui. Ah, essa pazinha aqui que eu tô mexendo é 49, clica aqui. E as pessoas, assim, um monte de gente assistindo, e assim, quem sair na frente, né, desse jogo aí, né, quem entender logo isso, né, com certeza vai ter vantagem. Que no início vão ser poucas pessoas que tiveram sacada disso e que vão dar esse passo. Mas é claro, né? Poucas pessoas ainda entenderam que assim, que a pessoa comum pode fazer. Mas daqui a pouco as pessoas vão perceber isso, né? E você começa a ter muito mais gente, a competição no futuro aumenta. Mas vai levar um tempo aí para a pessoa navegar no Oceano Azul, quem sacar isso logo. E anota o que eu disse aí, próximos 12 meses vai crescer muito isso. Que legal, porque eu vejo que já tem isso com os influenciadores, né? Então, esse link aqui você tem desconto tal, no site do produto tal, isso rola muito já, que bem comum. Só que as Mas ferramentas que não... As ferramentas que aquela normalmente questão da fazem live isso, mesmo. é como se você assim, ó, como se a gente está aqui conversando, eu falo assim, ó, essa câmera que eu uso e tal, custa tanto na Amazon, clica aqui. O que a pessoa faz? A pessoa sai do meu conteúdo para fazer a compra. Quando você vai para uma estrutura preparada para isso, né, como um site da Amazon, por exemplo, você não sai. Você compra e continua assistindo. Aí daqui a pouco falou outra coisa, você compra de novo, né? Compra de novo, né? E então, assim, isso é o que faz a coisa tomar outra proporção, né? Você não vai comprar, Entendi. né? Deixa eu ver se eu entendi. Tipo, entra no site da Amazon, tá rolando Uhum. uma live, eu vou botando na sacolinha lá. É mais ou menos isso. É porque, assim, no Brasil, eu também, quando saí do Brasil, você ia para um comércio online, assim, você entrou no site, jogou tudo que você quer na cesta, no carrinho, né? E no final você comprou tudo. Cara, aqui a Amazon, vocês não têm noção do que é a Amazon aqui. A Amazon é assim, você tá aqui pensando e fala assim, putz, eu queria um stand queria um tripé, um apoiador aqui pro meu microfone. Deixa eu ver se vende. Aí você olha assim, entrou no site da Amazon, vende, você faz assim, acabou. Amanhã tá na tua porta. Então, Muito rápido. você arrastou, você tá assim, não sei se eu compro, deixa eu ver, arrastou, acabou. Amanhã tá na tua porta. Então, a Estados Unidos, Cara, eu assim, não sei se eu rio ou se eu choro, né? Tem que segurar o cartão de exatamente, crédito, filha. exatamente. E aí, assim, as pessoas vão se habituando a comprar dessa forma, que é uma forma extremamente prática, né, de consumo. E então, assim, claro que tem muita compra que é no impulso. A Amazon também, ela tem política de retorno, que é uma política agressiva. Então, assim, você chegou o produto aqui. Não importa se o produto chegou bem, não chegou, você chega 30 dias depois lá, ó, quero devolver. Eles nem te perguntam nada, devolve e acabou.
né? Não, eu Então, eles gosto muito também... dessa empresa. Acho que eles são bem inovadores, Então, bem para frente. exatamente, então tem isso. Mas deixa eu voltar, porque eu quero entender um pouquinho a Ariela lá do início do projeto, né? Antes de você fazer o primeiro episódio, qual era a sua expectativa? O que você esperava ganhar com um projeto como um podcast como esse? Cara, a minha expectativa era ganhar autoridade dentro, porque eu estive fora da prática clínica, né? Eu, como nutricionista, eu estive fora da prática clínica por alguns anos. Na pandemia, eu fui desligada da indústria, da empresa onde eu trabalhava, então eu trabalhava numa indústria de suplementos. E eu tava fora do mercado. Assim, eu fiquei 1 mês, 2 meses ali com 2, 3 pacientes, não conseguia pagar as contas. E daí, isso foi 2020, 2021 e 2022 eu fiquei me recolocando no mercado, mas assim, eu ainda era muito jovem, perto de todas as outras nutricionistas que estavam direto ali há anos, né? Gerando conteúdo nas redes sociais e tal. Eu pensei, cara, é uma forma de eu trazer autoridade, então eu conversar com várias pessoas, mostrar a minha visão, né, de uma forma mais ampla, disseminar a minha visão. Uhum, Só que depois que a ideia nasceu por isso, mas depois eu entendi que o podcast ele pode ser uma outra fonte de renda que não tenha conexão direta com o meu consultório. Então, eu uhum. consegui perceber isso, né, no decorrer do desenvolvimento do projeto, quando eu comecei a fazer ali o business plan, entender um pouquinho mais do mercado, das possibilidades, do que era possível fazer, né? Quando eu vi, eu nunca me esqueço, eu assisti uma live, eu acho que foi do podcast dos sócios ou do Grupo Primo lá, sei lá, com o Igor do Flow, e ele falou que, tipo assim, cara, em 6 meses ele faturava 300 mil por mês. Falei assim, o Uhum, quê? Ah, essa sou eu no futuro, vou dar um jeito nisso. Sei lá, vou comprar um microfone amanhã. aham. Sem nada, sem nada. Foi assim, ó. Falei com algumas pessoas aqui de Floripa que eu achava que eram legais, né? Tinha um amigo meu que tinha escrito um livro. Tinha. Quem foi? Um amigo meu que é atleta de slackline, né? Que tava no Guinness. Falei, cara, vou trazer esses dois, depois eu vou pensando em outras pessoas e tal. E daí eu marquei, só que eu não tinha microfone, eu não tinha câmera, eu não tinha nada. E eu marquei. Marquei com Você eles na marcou uma agenda. data sem ter nada. Sim, Legal, vai. Continua que eu tô gostando disso aí, vai. eu jurei que eu ia fazer o negócio com a câmera do meu namorado, que é surfista, que tava cheio de areia e maresia. Com uma Aham. câmera. E eu pensava, vai sair o áudio na câmera, né? Daí depois eu pensei, não, mas todo mundo tem um microfoninho, né? Não, eu vou comprar um microfone. Daí fui lá e uma amiga minha falou, não, vou te ajudar a fazer esquematizar, tal, porque ela gostava de tirar foto e tal. Daí tinha a câmera dela, tinha a câmera do meu namorado cheia de areia. Pensei, vou fazer uma higienização nessa câmera, pelo menos. Mandei higienizar a câmera, tripé e tal. E comprei 2 microfonezinhos de, tipo assim, R$ 150 cada microfone. Não era lapela, era microfone de mesa com entrada USB para ligar no computador e botar o OBS Studio. Legal. E é isso. Daí, só que um dia antes, eu me toquei que câmera acaba a bateria. Não vai ficar 1 hora e meia filmando sem parar. Tá doida, Ariela? Vamos, Um vamos que é... dia antes, um dia antes da primeira gravação. Câmera acaba a bateria, o que que faz? Aí, falei pro Luiz Paulo, meu namorado, ele falou assim, cara, como é que você não pensou nisso antes? Eu falei, pois é, não sei. Fui pros camelô procurar um carregador da câmera antigona, que é a câmera dele, não achava e tal, né? Daí fui procurar lá, fui procurar na internet, Mercado Livre, OLX, sei lá. Aí, cartão de memória, também não tinha pensado nisso, um cartão de memória grande, né? Outra coisinha básica que Uhum. precisava ter. Daí eu me toquei, fui fazer um teste com a câmera, me toquei que a câmera gravava só 12 minutos constantemente, depois ela desligava. Ótimo pra descobrir na véspera, né? Ótimo. Aí o que aconteceu? Deus foi lá e falou: precisa ajudar essa menina, entendeu? O que aconteceu? Acabou a luz na torre do meu consultório. Acabou a luz, não tinha luz. Daí não consegui gravar naquele dia. Ganhou um Não consegui tempo. gravar. Ganhei Ganhou uma tempo. sobrevida. Ganhei uma sobrevida
vida. Daí não conseguia gravar, remarquei com o meu amigo lá, eu lembro que era o Ricardo e o Rafa Bride, que eu tava, né? Que foi os primeiros lá. Falei assim, pô, deu um problema aqui na torre, tô sem luz e tal. Daí tá, fiquei sem luz. Daí o Luiz Paulo falou assim, mas Ariela, por que você não vai num estúdio de podcast, conversa com quem tem podcast, pergunta quanto que é para gravar lá, ou pergunta o que precisa para gravar, porque você tá fazendo uma lista da tua cabeça do que você precisa gravar e vai faltar alguma coisa. Eu falei, não. Não, eu tinha procurado na internet, né? Mas na internet tem vídeo que dá para gravar podcast até com iPhone e o coisa, assim. Então, não era bem assim. Eu queria um videocast. Eu não queria um podcast. Sim. Eu queria o que a gente está fazendo aqui, que é um videocast. Daí, eu falei, não, tá. Daí, ganhei mais uns diazinhos. Fui num estúdio de podcast, fui em outro. Fui em 2 estúdios de podcast que eu achei aqui em Floripa e perguntei, tipo, me falaram que cada câmera era 20 mil reais, que precisava de uma mesa de não sei o que ia sair, tipo, caro. Ou cada episódio, 800 reais. Tipo assim, pra eu gravar um episódio lá. Eu falei, cara, nem a pau, não tem esse dinheiro pra começar um projeto. Da onde que eu vou tirar, né? Só que nesse dia que eu fui em um estúdio, tinha uma paciente minha lá fazendo uma gravação, e ela era fotógrafa. E ela tava com a câmera assim no cantinho lá do estúdio. Aí eu, oi, Ju, tá, né? Depois eu mandei um WhatsApp pra ela assim, Ju, o que você tava fazendo naquele estúdio de podcast? Preciso de ajuda, eu tô querendo começar um podcast, não sei como, e preciso de um monte de coisa, e eu tô toda atrapalhada. Será que você pode me ajudar? Ela falou assim, cara, eu não gravo podcast, eu só tava ali captando umas imagens, eu sou fotógrafa. Só tava ali captando umas imagens do meu cliente que tava gravando um podcast ali. Eu falei, tá. Mas eu preciso de mais uma câmera e tal. Eu sei que a Ju foi a corajosa que me salvou. Porque a Ju falou, não, vamos meter a cara, vamos fazer. Aí ela ficava lá com a câmera do meu namorado, uma câmera que ela conseguiu e a câmera dela, os 3 tripés. Aí conseguimos 3 câmeras, progredimos. Uhum. Comprei os cartões de memória, cada cartão de memória uns 200 e poucos reais, porque tem que ser um cartão de memória grande, né? E comprei um cabo carregador da câmera, de uma das câmeras que precisava, e ela conseguiu umas baterias que ela trocava a bateria rapidamente enquanto ia numa câmera e para outra. Que doideira, hein? E, além disso, a gente tinha uma câmera que filmava 12 minutos, as outras câmeras filmavam de 18 a 20 minutos. Então, ela gravava vários takes, porque os episódios do Geladeira tem 1h30 a 2. Ela gravava vários takes. E editava depois. Ela colava todos os takes. Sensacional. Que é assim, ó, é aquele conceito de assim, ó, nada vai me parar, né? Não tem bateria, mas beleza, a gente vai dar um jeito, né? Só grava 12 minutos, beleza. Esse é o problema? Beleza, qual é a solução? Então, já tô conseguindo entender que, assim, que é a mente focada na solução, né? Então, assim, problema vai ter um monte. Agora, você pode ver o problema e parar, deixar o problema te parar, ou você pode, beleza, problema tem para ser superado, né? E vamos superar um de cada vez. Não, eu nem via como problema. Eu pensava assim, cara, qual é o próximo desafio do game? Eu só pensava assim, olha só. Não, daí porque faltou a luz, né? Não te contei. E daí eu fui gravar depois com tudo. A Ju foi comigo, com as câmeras. Não, agora vai dar certo. Chegamos lá, o consultório tava alagado. Por quê? Faltou luz. E eu tenho uma geladeirinha, que é um frigobarzinho, e tinha descongelado tudo. Eu falei, gente, começar a gravar a geladeira, até a geladeira da PT descongela. Meu Deus, isso é um sinal de Deus. O que é isso? Né? Tipo, foi bem desafiador, assim. Eu lembro que, tipo, meu Deus, vai, não vai, vai, não vai. Não, mas vai. Eu sei que vai. Hoje eu olho pra essas coisas, assim, você falou sinal de Deus, né? Eu vejo assim, quando acontece esse tipo de coisa, é que é o sinal de Deus de que é pra ir em frente mesmo, é porque vai ser muito bom, né? Não deixar essas coisas te parar. Então, cara, bom demais que você não desistiu, né? Apesar dessas dificuldades todas aí que teve, né? Deixa eu pegar um pouquinho das coisas que você falou aí, né? Primeiro, para trazer clareza pessoal, né? Que assim, primeiro, quando a gente fala em câmera, tem muita câmera que realmente ela tem um tempo limitado de gravação. Então, essa já é uma limitação da câmera. Outra questão é a câmera, às vezes, tem limitação de bateria. Então, a bateria só dura 20 minutos, só dura 30 minutos. E aí você vai fazer um podcast de 1h30, né? Isso é um problema, né? Então, primeira coisa, né? Se a câmera não faz tanto tempo, ou você vai procurar uma câmera, né, que você tenha mais tempo, né?
tempo que você precisa, ou você vai ter que ir para a solução como a Ariela fez, né? Gravar em partes. Então, essa é uma questão. Em relação à bateria, eu conheço gente que faz essa doideira que a Ariela fez, né? De ficar trocando a bateria no meio. E assim, a dinâmica do assim, você tá com um convidado, você não pode errar, né? Que você não vai falar assim, não, gente, ó, convidado, vamos começar tudo de novo, né? Você não vai fazer isso, né? Então, o convidado fala, não, olha, hoje eu não posso, eu tô meio enrolado, mas ó, me liga amanhã. Tu já sabe que não vai ver nunca mais aquele convidado, né? Então, Pô, mas então eu vou te falar, isso já aconteceu comigo, tá? Duas já, vezes. calma que eu vou querer ouvir essa história, eu vou querer ouvir essa história. Mas voltando no equipamento ainda, então assim, como resolve essa questão da bateria, né? Eu sugiro altamente que você vá para dummy battery, né? Ou fake bateria, não sei que nome que dá aí, né? Que é a bateria que fica ligada na tomada. Então, muitas câmeras têm isso, né? Eu só uso isso. Eu só uso câmera, eu não uso a bateria que vem na câmera, eu nunca usei. Tá guardadinha ali, eu só uso a bateria que tem um cabo que fica ligado na tomada. Então, se eu ficar aqui, se a gente resolver estender aqui por 5 horas, tá tudo bem, né? A câmera aguenta, a bateria aguenta, tá tudo bem. Outra coisa, você falou do card de gravação, né? Hoje, o que eu faço? Eu gravo tudo no computador. Então, eu tenho software de transmissão e eu gravo tudo no computador. Isso faz... Qual é a vantagem disso? Isso faz eu não ter a limitação do tempo do card, é a primeira coisa. E outra coisa que as pessoas às vezes também não sabem que acontece é o seguinte. Quando você faz a gravação na câmera, isso aumenta a temperatura da câmera. Tem câmeras que, se elas ficarem ligadas por muito tempo, elas desligam sozinha. Então, depois de muito tempo de uso, elas desligam. E muita gente só descobre isso na prática, né? Então, eu estou dando essa dica Descobri aqui. também essa parte. Ah, Também já aconteceu isso comigo. Superaquecimento da coitada. exatamente, né? Então, você até consegue, numa configuração da câmera, você configurar para altas temperaturas. Ou seja, você permite que ela fique em alta temperatura e não desligue. Isso quer dizer o quê? Ela vai aguentar mais, mas ainda assim vai ter uma hora que ela vai desligar. Então, E quando você pensar estraga em... também, né? Pode estragar também, né? Sim, sim, pode danificar o A equipamento, câmera. né? Então, foi só um parêntesezinho aí para a gente falar um pouquinho dessas dificuldades aí. Mas, pô, eu preciso saber aí, como é que foi esse negócio do convidado aí te abandonando? Não, cara, não foi nem. Não abandonou, não. Foi Uhum. bem. Aconteceu duas vezes, assim. Mas essas situações da câmera em si, a gente passou vários perrengues em vários episódios e a Ju super desenrolou maravilhosamente bem, porque ela ficava sincronizando as câmeras, desligando, ligando, religando, e trocando a bateria rapidamente, porque a gente tinha uma que tinha cabo. As outras duas tinham bateria extra, uma que acoplava e tal. Sei Aham. lá, não entendo muito, né? Parte técnica não é comigo. E daí ela fez o esquema acontecer. Só que o que aconteceu? A Ju, ela trabalha com fotografia e ela fotografa casamentos. E começou a ter uma temporada de casamentos. E daí ela me falou assim: Ari, não vou conseguir gravar, tal. Daí ela me indicou uma outra pessoa. E essa outra pessoa não deu muito conta dessa pressão, dessa dinâmica Só aí. pra eu me situar, a gente tá falando em que episódio mais ou menos Cara, eu acho essa... que foi nos últimos ali, foi daí pra eu migrar para o estúdio mesmo profissional, assim. Acho que Aham. foi no episódio 13, 14 que rolou, mas aí o que aconteceu? É que na verdade daí depois eu acho que virou o episódio do estúdio novo, porque teve um episódio que eu tive que regravar todinho. Eu perdi o episódio. Tive que convidar outro dia. Imagina se meu convidado não fosse de Floripa, né? Tava ferrada. Aham. Mas assim, tive que regravar todo, porque o áudio ficou muito ruim, desligou um dos microfones, tem essa coisa do microfone, de dar problema, um tá mais alto, outro tá mais baixo, tem que testar o áudio e tal. E tinha dado um Sim. problema assim. E daí tinha uma câmera que tava ligadinha, de repente ficou tudo preto e sumiu. Sumiu total. Então a gente tinha, sei lá, 20 minutos de imagem, depois não tinha mais. Então a gente teve que regravar esse episódio. E teve um outro episódio que simplesmente não. Isso já foi no estúdio atual, novo, que é um estúdio profissional, assim, bem nível São Paulo, de microfone e tal.
Só que deu um problema também e, tipo assim, os primeiros 30 minutos não gravou, ou não captou Uhum. áudio, não lembro. E daí eu lembro que eu tava com a Mari Dávila, e daí o Cadu, que é o diretor técnico, falou assim, Ari, parou no meio, assim, falou assim, Ari, aconteceu alguma coisa aqui, não captou, não lembro se foi a imagem ou áudio, e vamos ter que começar tudo de novo. Eu falei, tudo de novo? Tudo de novo. Aí a Mari assim, ai meu Deus, porque a pessoa, o convidado já tá meio nervoso. Quando ele Uhum. não é ambientado com computador, com microfone, comunicação direto, assim, tal, né? E os meus convidados, normalmente, eles são influenciadores. Eles estão na mídia, né? Eles estão nas redes sociais, estão acostumados a se comunicar e tal. Mas, mesmo assim, um podcast diferente, porque é tipo uma entrevista, é outro ambiente. É diferente de você estar lá com o teu celular na sala de casa, né? Sim, com certeza. Então, tipo, rolou meio que, pô, de novo, vamos gravar de novo. E foi super legal, né? Uhum. Então, aconteceu e que bom que os convidados foram bem compreensivos, mas é uma coisa que pode acontecer, porque problemas técnicos, cara, pode acontecer sempre, qualquer situação. A Uhum. gente tem que aprender a, né, dar um contorno ali. E se o convidado está disposto a vir e compartilhar a história dele e tal, né? Ele tem que entender também que isso pode acontecer, né? Imprevistos. Sim, sim. Então, cara, mais uma vez, né? Ou seja, mais obstáculos apareceram aí e muita gente teria parado, né? Falar assim, cara, esse negócio é complicado demais, vou mexer com isso não e tal. E você, nesse momento de decisão, você resolve dar um passo à frente e ir para um estúdio de gravação. Então, nesse momento, assim, qual era o sentimento, assim, o que que fazia você acreditar que, assim, cara, não, o projeto tá num caminho bacana, vamos seguir em frente. O que que você já sentia nesse momento? Cara, eu vou te dizer, Márcio, tem uma coisa no Geladeira que faz ele ser único no Brasil ainda. Nós somos os primeiros. Eu acredito e eu espero que surjam mais podcasts nesse sentido. Mas o Geladeira, ele não é um podcast para falar nutricionistês. Não é um podcast para falar de uma forma muito técnica sobre alimentação. Ele é um podcast democrático sobre alimentação. Uhum, E o fato de eu saber, eu me sinto. Na verdade, assim, eu em nenhum momento, desde que eu iniciei o Geladeira, eu pensei em desacelerar o Geladeira. Eu tô 100% on, assim, sabe? Porque uhum, eu acredito que é minha responsabilidade dar continuidade nesse projeto, sabe? Porque não existe outro igual. E, desculpa, eu acho que a essência do Geladeira ela é necessária para as pessoas, é um serviço necessário, porque é tornar popular um tema acessível e um microfone aberto para falar sobre alimentação é um universo muito, muito amplo, como eu te falei. Enfim, eu posso chamar diversas pessoas, tem uma lista de possibilidades, desde o fazendeiro, do produtor rural, até a pessoa que come nuggets, entendeu? uhum, Então, assim, eu preciso dar voz para toda a cadeia da alimentação, dar voz para esse mercado gigantesco. Então, assim, cara, a Ju falou que tem o casamento, não sei o que lá. Eu já penso assim, cara, ela fez tudo que ela pôde para dar vida a esse projeto comigo até aqui, e eu preciso honrar o esforço dela até aqui. E outra coisa, é hora de dar o próximo passo. uhum. Seja o que Deus quiser, vamos dar o próximo passo. Tá na hora de profissionalizar, porque a audiência tem, porque vamos então e vamos fazer, entendeu? Claro que não é fácil você colocar o teu na reta quando você não tem patrocínio, você não tem nada, você é pequeno perto de outros podcasts, entendeu? Uhum. Você, né? Eu É penso isso que assim, eu cara, queria. É assim, é o momento, eu imagino, né, que você está falando do episódio 14, né? Eu tô no episódio 12, né, então a gente tava na fase similar ali, né? Então eu entendo que é a fase, você ainda é pequeno, você não tem retorno financeiro, mas eu olho para o projeto hoje e falo, ah, mas por que que você não para? Eu nem pensar. Nem pensar, não paro mesmo. Tô curtindo demais isso aqui. Eu tenho certeza que eu tô na direção certa. Talvez eu não esteja na velocidade que eu queria, só que eu comecei esse projeto muito tranquilo em relação à velocidade, né? De saber assim, cara, se eu alcançar tantas pessoas em curto tempo, ótimo. Se não alcançar, tá tudo bem, mas essa é a direção que eu quero, né? Então é isso que eu queria confirmar, né? Ou seja, você tinha um entendimento que assim, cara, eu tô numa direção bacana, mesmo que ainda não,
ainda não esteja colhendo, né? Como o Igor do Flow falou lá, né? O bônus todo daquele jeito, mas tá tudo bem. Eu tô no caminho, um caminho bacana. Antes de você seguir nesse caminho aí, eu vou te falar como eu conheci o Geladeira Podcast. Eu não te falei Conta isso aí. ainda. É. Então, existe uma pessoa muito importante aí no meio do podcast, né? Que é muito considerado e tal, que é o Gabriel Dias. O Gabriel Dias, ele tem o Praticast, né? É um podcast de empreendedorismo e tal. E num dos episódios dele, ele falava algumas situações assim de podcast que não tem volume, ou seja, se você for comparar, né, com Flow, essas coisas assim, né? Nosso podcast é podcast começando, mas ele falou, cara, mas a pegada é super bacana, não sei o que e tal. Aí na hora, eu falei, cara, eu tô em busca dessas pessoas que eu não acho no Brasil muitas opções, né? Aí eu falo, cara, deixa eu ver como é que é, né? E eu vi realmente que o Geladeira Podcast, ele tem ele é leve, né? Ele tem uma pegada leve, assim, você tem um bate-papo leve ali, e como você falou, ele não é o techniquez do nicho. Porque quando você entra num determinadas bolhas, né? Por exemplo, a gente falou com o Augusto do Seguro Cash. Você entra no nicho de seguro, por exemplo, você fala de sinistro, você fala apólice, ou seja, você tem essas coisas que a maioria das pessoas tenta falar daquela forma assim, não, então quando você não sei o quê, você pega apólice, bababá, né? E ele também seguiu uma pegada que assim, não, eu vou falar isso de uma forma leve. Eu vou falar isso tudo que tem coisas complicadas no meio, né? Que a gente acaba tendo que falar também, mas eu vou falar de uma forma leve. Então, acho que o Geladeira conseguiu fazer muito isso dentro do nicho de vocês. Pegou uma coisa que para algumas pessoas é um sacrifício, né? Você falar de, às vezes, restrição alimentar, não dieta, ó, você vai ter que se privar disso aqui um pouco, não sei o quê. Então, você ouve, muita gente vai ouvir falar disso, fala, não quero ouvir falar disso não, né? Mas vocês conseguem trazer isso de uma forma leve, né? Gostosa, assim, mesmo o cara que não tá tão disposto, né? A se dedicar 100% ali e tal, a uma dieta, enfim. O cara curte aquele momento, né? Eu diria até que é uma linha do infoentretenimento, não sei se é assim que fala no Brasil, né? Que você traz uma pegada leve, que normalmente tem no entretenimento, mas com informação. Então, eu gosto demais desse caminho que vocês estão trilhando lá. Pô, muito legal. Muito legal. Fico feliz que, então, alguém mencionou geladeira como um exemplo desse tipo de conteúdo. Sim, vocês estão num episódio do Praticast. Eu não vou saber agora o Ah, episódio exato para te falar, mas com certeza tá aí. O Gabriel Dias é um dos meus futuros convidados aí. Ele vai estar vai estar nessa cadeira que você tá agora aí em breve, né? Trocando ideia comigo aqui. Eu vou perguntar para ele, vou trocar essa ideia com ele que aí. massa. Eu fico E, bem e- feliz e eu sempre tento, Márcio, fazer benchmarking com pessoas que também são podcasters, né? Porque eu uhum, acho que essa troca ela é muito rica. Mas sobre a temática do Geladeira, essa ideia de storytelling é um processo que cria uma conexão. sim, E isso é muito importante, porque assim, tá cheio de gente, e esse é um mercado, e ele existe, tem o seu lugar muito importante, que é de gente falando tecniquez, para sim, pessoas que estão mais profundas nesse tema, já estão profundas ou querem se aprofundar mais, né? Eu acho massa. Mas esse não é o Geladeira. O Geladeira é um tipo de podcast que traz o entretenimento e a leveza de uma história de vida e você entende, pô, mas esse cara passou por isso também. Pô, eu também passei por isso. Pô, eu me identifico com isso. Então você vai ver que lá no Geladeira tem episódios que você vai super se identificar e tem outros que você vai dizer nada a ver comigo. Nem vou assistir esse daí que não tem a ver comigo. Então, assim, as histórias são tão diferentes que você escolhe o episódio que você se identifica. Ou o tema que você vai curtir, né? Enfim, se for né, um tema, uma marca, uma indústria, ou uma visão de mundo, né? Além das histórias de vida. Mas, assim, essa ideia de história de vida é como se você estivesse assistindo uma novela com conteúdo que vai te trazer ali uma história na linha do tempo. Então, você vai se lembrar de você nessa linha do tempo e, ao mesmo tempo, você vai perceber as decisões que aquela pessoa tomou e o que levou ela a tomar essas decisões
e analisar em você se isso se repete ou não, e se isso vale para você ou se nada a ver com você também, que também tá legal, Uhum. né? E Sim. ao mesmo tempo tem esse aprendizado sobre alimentação, e a gente fala de inflamação, de alergia alimentar, de tipos de alimentos, né? De veganismo, de carnivorismo. Daqui a pouco vai vir um convidado que ele é crudivorista, então ele só come comida crua. Daí você vai pensar, nossa, o que esse cara tem a ver comigo? Nada, mas ele é um ser humano, nasceu igual você, enfim, tomou leite, comeu, normal, né? De Uhum. repente, não mais que de repente, talvez ele tenha mudado de ideia. Mas, assim, a ideia é trazer histórias interessantes e diferentes, mas, ao mesmo tempo, trazer a humanidade, né? Que é, cara, todo mundo tem uma geladeira em casa, ainda bem, cada vez mais pessoas têm uma geladeira em casa hoje, né? E então, através da alimentação, a gente tem muito aprendizado através da história de vida, enfim, da saúde, né? Beleza, vamos seguir a história ali. Não vamos seguir nosso storytelling aqui também, ó. A gente tá ali no E aí? episódio 14, momento de transição. Vou para um estúdio profissional. Vai, a gente tá falando do episódio 14 para situar o pessoal. Hoje você já tem 36, é isso? Essa semana saiu o episódio 38. Legal. Então, só para o pessoal ter uma noção do em que etapa da jornada que a gente está. Então, episódio 14, você vira essa chave. O que mudou do que você fazia antes para quando você passou a fazer no estúdio? Cara, mudou várias coisas ao mesmo tempo, porque até o episódio 14 eu não tinha também uma equipe de marketing que me ajudava com os cortes, nem nada disso. Só que Uhum. eu fazia tudo, daí eu comecei a, tipo, abandonar um pouco o meu Instagram, né, profissional, que eu gerava conteúdo de nutrição, e comecei a focar muito nos cortes. Então eu ficava ali com os cortes, a Ju me ajudava a fazer os cortes, mas eu postava, eu fazia cópia, eu fazia câmera, eu fazia thumb, eu fazia cópia, eu fazia tudo, meu Deus do céu, enlouquecida. Daí eu fiquei assim, meu Deus do céu, cara, eu tô igual um polvo, 8 braços e não dou conta. Daí surgiu essa situação do consultório, da Ju não poder fazer a captação da imagem. E daí eu falei, cara. Aí comecei a fazer orçamento, analisar e pensar. E eu falei, olha, agora eu acho que é o momento decisivo. Ou eu vou all in total, ou eu vou ter que parar. Mas assim, ó, só que parar não é uma opção, é um desperdício. Uhum. Aí eu fiz o orçamento e fiz uma projeção de quanto que eu estava disposta a pagar e por quanto tempo para começar a virar. Porque assim, a gente está falando aqui que, pô, é massa, tem que ir na ideia e tal, mas assim, equipamentos são caros, estrutura é caro, não é barato, não é caro e impagável, mas assim, precisa de um investimento, né? Sim, sim. Então, eu lembro que ao longo dessa primeira parte ali, eu, tipo assim, fiz tudo o mais enxuto possível, assim. Se eu não me engano, eu acho que eu gastei uns 5 mil reais, assim, sabe? Pra fazer tudo. Tinha comprado microfone, comprado coisa e tal, não sei o quê. E, cara, agora é um estúdio. Daí eu fui atrás de estúdio, fazer orçamento, negociar com um, negociar com outro e tal. Hoje a gente é hospedado, né? Por um estúdio. Então, esse estúdio hospeda outros podcasts. Então, Aham. geladeira não tem um estúdio próprio, né? Sim, sim. E até para o pessoal entenderem, isso é muito comum, né? A maioria dos podcasts, eles não têm sua estrutura própria. Eles usam uma estrutura alugada e o ambiente, o estúdio, ele dá alguma adaptada em algum nível, né? Cenário, às vezes muda um pouquinho, você consegue botar sua logo, enfim. Consegue botar algum nível de personalização ali para diferenciar um show do outro, mas a maioria dos podcasts que vocês assistem hoje são estrutura alugada. Exato. Porque, enfim, eu acho que é válido, inclusive, esse mercado de ter estúdio de podcast é super legal, né? Porque dá para você fazer outras coisas além de só podcasts, né? Gravar lives, fazer conteúdos digitais, enfim, né? É um universo aí. Uhum. Tendo o equipamento, dá para fazer milhões de coisas. Mas aí o que acontece? Eu falei, não, vou ter que ir no estúdio. Eu marquei um benchmarking porque eu achei uma pessoa aqui em Floripa que tem um podcast também que estava começando, tinha aberto o canal praticamente na mesma data que eu, assim. Falei, cara, você abriu meu canal. Você também deve estar no mesmo berrengue que eu, né? Aí mandei uma mensagem para ela, tal, falei assim, não, cara, Pan, vamos marcar um almoço, porque eu tô com uns desafios aqui, o geladeira tá sem teto, assim, tipo, não tem onde gravar. E daí eu fui perguntar para ela, tal, e ela estava iniciando também, e ela estava iniciando um podcast porque ela queria divulgar a sala, o estúdio que ela estava entrando de sócia, que é o estúdio era dela. Sim.
E daí eu falei, cara, que legal. Daí pedi um orçamento, ela fez a proposta, a gente fez uma negociação, subiu o custo do geladeira. Inevitável falar isso. Subiu o custo, a Uhum. estrutura é outra. E daí eu pensei, cara, ao mesmo tempo disso, preciso gerar cortes e gerar conteúdo com ritmo. Por quê? Antes eu fazia assim, ó, eu tinha os convidados, a ideia era postar um episódio na semana, mas não tinha dia fixo. Então era assim, ó, consegui gravar, vou postar tal dia. Ah, não consegui, vou postar tal dia. Então não tinha nem dia nem horário fixo. Isso foi uma das primeiras coisas que mudou. Por quê? Eu não faço gravação ao vivo, eu faço gravações gravadas. Eu fiz uma ao vivo para testar. Mas aí eu entendi que eu não quero ficar escrava da live, sabe? Sim, sim, Tipo, tá fisicamente todo dia, terça-feira, às 18 horas lá. Eu sim. quero poder gravar e ir soltando e ter uma agenda mais flexível. Eu entendo quem curte fazer a live, enfim, e eu acho que também pode ter uma relação com alcance, que eu tenho que estudar um pouco melhor nesse sentido, né? Sim. De estar ao vivo. Mas eu optei por não estar ao vivo por enquanto, talvez futuramente possa estar, enfim, mas eu não queria estar presa no horário fixo. Então hoje os episódios eles têm um dia e horário fixo para sair. Eles são semanais, porque antes às vezes eu dava uns 10 dias de intervalo, sabe? Tô entendendo. Tipo, não era dia fixo. Então, assim, essa semana vai sair um episódio segunda. Na outra semana saía na sexta. Entendeu? Uhum. Na outra semana, e assim, de acordo com o que eu conseguia fazer a agenda, né? Daí, não. Toda terça-feira, às 18 horas, agora tem geladeira, e daí o cronograma estruturado, né, de conteúdo e um ritmo no YouTube, que foi uma coisa que eu vi que impactou bastante nas inscrições, na rotina, e principalmente nos espectadores recorrentes, que são aquelas pessoas que acompanham. Porque assim, Sim. cair pessoa ali, aparece, cai de paraquedas. Mas e as pessoas se identificam? As pessoas ficam? As pessoas gostam, né? Só quem vai dizer isso é quem está acompanhando os episódios. Então eu vi que aumentou bastante essa retenção, né? De pessoas que estão sempre ali, que comentam um episódio, depois comentam outro, correlacionam as histórias, né? E, enfim, estão engajadas, assim. Isso eu acho Não, que foi uma coisa que mudou. legal, legal. Primeiro, algumas coisas que você trouxe aí, né? Que muita gente pensa que, assim, que o fazer um podcast é só o momento da gravação. Então, primeiro trazer clareza pessoal que, assim, realmente tem algumas coisas, algumas tarefas que vêm no pacote, né? Então, se você faz um podcast, você faz uma live, enfim, tem um programa semanal, você precisa ter os cortes desse episódio. Eles têm papel fundamental, né, no seu crescimento. Então, assim, você precisa parar para fazer os cortes, que é uma das coisas que dá mais trabalho. Né? Que você, não, eu quero um corte e assim, você falar, botar um conteúdo de 1 hora, beleza. Agora tu botar em 1 minuto é difícil pra caramba. Então, às vezes, para você entrar num formato de shorts, de reels, né? Você tem que Sim. se encaixar em determinadas condições ali, que é a parte difícil da brincadeira. Que é fazer, não, quero resumir essa ideia aqui, uma ideia de início, meio e fim ali em 1 minuto, né? Então, nem sempre é simples. Então, uma das coisas que dá mais trabalho. Eu costumo falar pro pessoal o seguinte: você tem. Esse trabalho vai existir, você tem que tentar minimizar esse trabalho. Como que você minimiza esse trabalho? Você tendo os seus templates. Então, você tem formatos de corte que você costuma utilizar. Então, a gente trabalha, por exemplo, né, com um formato que é um formato de imagem. Então, nesse episódio aqui, vai ter alguma frase da Ariela que vai virar um corte de imagem. Já é certo pra gente, esse corte vai existir. A gente tem um que vai virar um carrossel, né, que vai existir, a gente já tem um formato pronto ali, a gente muda o texto, ajeita alguma coisa, criou um carrossel. A gente tem o corte, os cortes verticais. A gente segue uns 3 modelos que a gente costuma usar, 3 templates. Um deles é a gente pega um formato vertical que simula um Spotify e a gente joga dentro daquele modelo, a gente joga o vídeo horizontal ali. Então, para o Reels, para o Short, ele vai como vertical, embora o conteúdo de fato seja horizontal. Esse é o mais simples, né? Que a gente transforma horizontal em vertical sem mexer muito.
Outro que a gente tem é a gente corta as pontas aqui, então vai cortar aqui um braço meu aqui, vai cortar um pouquinho do sofá da Ariela ali, pegou um quadradinho do meio, botou dentro de uma imagem vertical, 16:9, né? Lá em cima escrito podcast lifestyle. Beleza, nosso segundo template. E a gente tem um terceiro template aqui, assim, se eu falo sozinho, dá para pegar uma parte minha aqui, deixa eu ver aqui onde tá aqui, mais ou menos, aqui. Bom, pegou uma vertical aqui, beleza, conseguiu fazer um corte vertical, colocou. Então a gente gira nesses formatos, né? Que, beleza, já agiliza o nosso processo um pouco. Né, na hora de criar postagens. Agora, tem uma parte do processo que é realmente a fala, que dá trabalho, né? Você fazer, não, falou até ali, cortou, falou até ali, cortou. E depois você viu, pô, ficou com 1 minuto e 40. Você não tem que caber em 1 minuto. Aí você corta mais um pouquinho e tal, beleza, até caber em 1 minuto. Existe hoje uma ferramenta que algumas pessoas usam, que é o Descript. O Descript, ele pega o seu conteúdo, ele transforma para texto, e aí você pega aquela parte do texto e você vai retirando palavras. Quando você retira palavras, ele muda o vídeo e, bum, te dá um vídeo só com aquelas palavras que você tem. Então, Pô, que top. então hoje a gente tem algumas ferramentas, né, que facilitam um pouco isso aí. Então, dependendo do volume que você faça, né, pode ser que isso seja significativo para você. Mas nesse momento aqui a gente quer, na verdade, dar clareza, que assim, existem algumas coisas. Você vai fazer a thumb, né, que é a miniatura que vai aparecer no YouTube na chamada do episódio. Enfim, então tem algumas coisinhas assim. Eu conversei aqui com o Harry, que trabalha nos estúdios Flow, né? E ele falou assim, os estúdios Flow, eu perguntei, pô, quantas pessoas tem para um podcast lá? Aí ele, tem umas 12, 15 pessoas para um projeto, né? Aí ele fala, tem fulano que faz edição, tem um fulano que é o thumb maker. Falei, oi? Tem um cara só para fazer a thumb do episódio, né? Ele faz a thumb, faz a miniatura, faz o nomezinho que vai estar ali, a headline, né? O cara só faz isso? É um cara só para fazer isso. Então, Ariela, um dia a gente vai chegar lá, né? Por enquanto, a gente, assim, quem começa fazendo todo o processo, e a Ariela chegou numa etapa ali que ela conseguiu terceirizar parte desse trabalho e focar um pouco mais na parte de conteúdo mesmo, né? Cara, esse da thumb, né, é muito legal, porque quando alguém fica focado só na thumb, você consegue fazer a melhor chamada, dar o melhor print da pessoa Sim. falando. E a outra, né? E daí sai aquele Sim, é nomezinho, difícil. pá! Aí todo mundo, uau, vou assistir. Isso é legal. Mas, assim, no processo ali, várias coisas mudaram, né? O fato de hoje, qual é a minha jornada maior de trabalho hoje no Geladeira eu ainda faço a seleção junto com o marketing da minutagem do que vai ser corte. Ok. E, claro, elas junto, né, assim. E tem um ponto que é a prospecção e a agenda, que ainda sou eu que faço. Então, assim, eu prospecto os convidados todos e eu faço o agendamento junto com o estúdio. Então, Eu vou isso te ainda está falar. comigo. O próximo passo da vida, se Deus quiser, quando, né, assim, meu Deus do céu, quando em breve, é ter alguém que vai me ajudar a prospectar as pessoas. Porque, assim, como eu convido pessoas que são influenciadores digitais, essas pessoas já têm uma agenda Sim, mais sim. densa e, cara, é uma loucura a agenda das pessoas. E daí eu tenho que falar com 30 para 5 me responder, entendeu? É mais ou menos essa conta, assim. Sim, é uma etapa, né? Que é uma das etapas do processo. Realmente dá mais trabalho, né? Que é você organizar com os convidados e tal. Eu passei por situação assim, já algumas vezes, né? De assim, o convidado que ia ser na próxima semana não vai poder. E aí você tem que arrumar um convidado em cima da hora, né? No meu caso, que eu faço ao vivo muitas vezes, assim, eu tenho um compromisso ali de, assim, não tem que sair um episódio naquela data ali, enfim. Não é uma missão fácil, né? Que ninguém quer assim, você tá me convidando só porque você não tem ninguém, né? Ninguém quer se sentir assim, né? Então, conseguir o convidado de última hora é um pouco mais delicado. E o que acontece às vezes, assim, você
precisou convidar algumas pessoas, né, para conseguir um convidado ali. E acontece, como, por exemplo, nesse momento agora, né, eu já estou ao contrário. Algumas pessoas começaram a entrar em contato comigo, né? Pô, mas tal, que se quiser eu participo aí e tal. Falou, olha só, cara, até o final do mês que vem eu não tenho agenda. Já tô lotado até o final do Uhum. mês que vem. Então a gente tem essas gestão, né? Que assim, e por exemplo, no meu caso, também é ruim eu estar com a agenda cheia demais, né? Porque às vezes pinta uma pessoa que eu tenho uma oportunidade única, né? Seja porque a pessoa está aqui nos Estados Unidos, seja o que for, né? E eu tô com a agenda já cheia, né? Imagina assim, eu te ligo e falo assim, Ariela, sabe aquele episódio que a gente ia ter hoje? Então, eu botei outra pessoa, né? Imagina, né? Ó, Não não dá. dá para fazer isso, né? Então, eu ia acabar perdendo outro convidado. Então, o encher demais a agenda também é um problema. Então, você tem que ir gerindo aquilo ali, e eu acho que essa é uma das missões difíceis aí. Mas vamos voltar aqui para a história que, assim, Cara. você, do episódio 14 até o episódio atual, você conseguiu focar um pouco mais em conteúdo, você conseguiu um pouco mais de estrutura. É, Agora eu quero saber o seguinte, e você, pelo que eu sinto do que você fala, assim, bom, parar, você nem cogita isso, né? Então você continua na ideia, não, cara, eu quero seguir em frente, esse projeto tá bacana e tal. E me diz uma coisa, assim, uma coisa que todo mundo pergunta aqui. Você hoje, você tem ganhos diretos e indiretos desse projeto? Ou seja, hoje você tem alguma forma de monetizar direta, do tipo propaganda, patrocínio, monetização do YouTube. Você tem alguma monetização direta? E depois eu vou te perguntar sobre monetização indireta, que é tudo que vem ao redor do podcast, no sentido de assim, bom, com o podcast eu consegui mais alcance, consegui mais autoridade. Isso abriu determinadas portas que geraram determinada receita ou aumentou o valor da minha hora, enfim. E aí ganhos indiretos. Então vamos falar dos ganhos diretos primeiro. Hoje, com 36 semanas, um podcast já consegue ter algum ganho direto? Então, Márcio, por enquanto eu não tenho nenhum tipo de ganho direto. Eu estou em negociação com algumas marcas, né? Uhum, Enviando proposta, apresentando a possibilidade do geladeira. Mas uma coisa que eu vejo é que as marcas, né, dentro do nicho aí de alimentação saudável, elas investem muito em influenciadores digitais. Isso já é uma sim, realidade que existe. Então, assim, as marcas, né? Suplementos, alimentos, né? Com esse perfil de saudabilidade, normalmente tem uma relação estreita com influenciadores e usam, às vezes, até agências que conectam marcas e influenciadores. Isso é super legal. E a ideia do Geladeira, quando você falou dos convidados, né, um ponto interessante, porque o Geladeira ele tem um objetivo, uma estratégia, que é a mescla de audiência. Então, os meus convidados, eles são pessoas influenciadoras que são ativas nas redes sociais e que vão falar sobre a sua história alimentar, que às vezes não é um nicho dela, né? Dessa uhum, convidada, desse convidado. Vão falar, contar a sua história de uma forma mais profunda. Então, tem um microfone aberto ali, uma oportunidade. Só que elas vão fazer a mescla de audiência com geladeira. Essa é uma das maiores estratégias do geladeira de crescimento no início, porque enquanto o geladeira é pequeno, ele ainda não tem audiência. Então, por mais que eu até recebo muitas pessoas querendo participar do geladeira, mas não são influenciadores. E esse é um pré-requisito. Então, eu tenho um requisito dentro da estratégia do geladeira que é de trazer pessoas que estão ativas e que têm uma certa audiência para fazer essa mescla de audiência. Então, essa é um sim, ponto bem importante para o crescimento do geladeira ainda. Claro que eu vislumbro que no futuro, quando o geladeira já tiver bastante audiência, não vai ser mais tão necessária a audiência do convidado para fazer essa mescla. E eu vou poder trazer outras histórias que às vezes estão offline e são muito legais, né? sim, sim. Mas dentro desse momento ainda é necessário, porque eu ainda não tenho um retorno financeiro, né? Então, assim, o geladeira ainda não está monetizando, a gente não chegou ainda nesse nível e a gente ainda não tem marcas patrocinando geladeira. Então, basicamente, ainda é só investimento. Antes da gente entrar no ganho direto, né? Para o pessoal entender um pouco isso, né? Assim, o Flow ele cresceu muito, né? Nessa dinâmica da capacidade de alcance do convidado, né?
Então, esses programas. E quando você vai para um programa que ele não faz parte de um nicho, um programa aberto, como o caso do Flow, que é referência aí, por isso que eu estou citando ele, né? Nitidamente você está focando em quê? Em pessoas com grandes audiências. Então, a todo episódio tem uma parte da audiência do convidado que assistiu aquele episódio e pode se interessar e pode começar a seguir, enfim. Então, você fazendo isso, né? Olha lá, o Flow tem 500 episódios, né? Então, eu estou chutando aqui, mas assim, tem muito episódio. Você fazendo isso em escala com pessoas, né, que conseguem compartilhar, dividir muito a audiência, né, isso realmente toma uma proporção que foi o que tomou no caso deles, né. Então, o pessoal saber que, assim, realmente isso é uma estratégia de crescimento muito utilizada, né. Aqui nos Estados Unidos é cross, eu esqueci como é que é, enfim, é cruzado, é uma divulgação cruzada, né, não sei, Collab, né? é uma collab, né, mas aqui tem um outro nome também dado, mas enfim, essa é a ideia, né, de você entender a importância disso. E dando uma dica para o pessoal em relação a isso, eu vou compartilhar uma coisa que a gente faz aqui, que é o seguinte. Quando a gente faz a chamada pro episódio, a gente faz uma chamada, a gente investiu em ter uma chamada mais bacana, bem feita, um design bacana e tal. E a gente fala com um convidado assim, ó, toda postagem que a gente fizer do episódio, a gente vai fazer um post colaborativo. Então a gente faz e marca o convidado também. Se o convidado tiver interesse, ele vai dar só um ok no Instagram e aquilo passa a estar também no feed daquele convidado, né? Então, é todo convidado que, assim, que vai fazer sentido ele colaborar à postagem? Não, tem convidado que não. Mas o meu conselho para quem tá nesse caminho, nessa jornada, né, é você se preparar para isso. Você faz. Se fizer sentido para o convidado, né, ele vai dar um ok, vai colaborar. Então a audiência dele está vendo mais ainda, né, aquilo ali. Você fez um stories, né, ó, o episódio hoje vai ser desse jeito e tal, marca o convidado. Então, alguns convidados, né, vão repostar aquilo ali. O stories é até mais fácil dele repostar, porque só fica 24 horas. Então, não vai ficar no feed dele e tal. Então, esse é o conselho que a gente dá. Você pensar na colaboração não só durante o episódio, mas pensar também em todas as suas postagens linkadas ao episódio também. Mas vamos lá, Show. vamos falar agora do ganho indireto, né? Que, na verdade, assim, essa é a parte que eu acho que faz mais sentido para podcast como o meu, como o seu, né? Que é a pessoa entender, bom, estou entrando nesse nicho, vou me posicionar como autoridade nesse nicho e aí vem um entendimento que muita gente não tem, que é o que é autoridade. A pessoa pensa que autoridade é assim, você tem 100 mil seguidores. E não, a autoridade não tem a ver com o número de seguidores que você tem. Não tem a ver com você passar na rua e todo mundo te conhecer. A autoridade tem o como aquela pessoa te vê. Na hora que você entende isso, você entende que a autoridade é um conceito um a um, é individual. Então eu posso ser autoridade para a Ariela e não ser autoridade para a irmã da Ariela, né? A irmã da Ariela nem me conhece. Tá tudo bem, né? Isso não quer dizer, eu sendo grande ou eu sendo pequeno, eu posso ser autoridade para uma pessoa e não ser para outra. Na hora que você entende isso, você entende que, assim, mesmo sua audiência sendo pequena, para aquela pessoa ali, você é mais referência no assunto que você trata. Então, a Ariela, ela é mais referência, né, para falar de nutrição do que o que apresenta o Igor do Flow. Entendeu? Se o Igor do Flow falar de um produto, um complemento alimentar, e a Ariela falar para uma pessoa da audiência dela, eu não tenho dúvida de qual que aquela audiência vai comprar o produto. Entendeu? Então a pessoa tem que entender isso. Você é autoridade no um a um. Então, você tem poucas pessoas que te seguem, beleza, para aquelas poucas pessoas você é autoridade. Aquelas poucas pessoas vão cada vez mais confiar no que você fala, vão aceitar suas indicações de produto, vão querer contratar o seu serviço. E aí, qual o efeito colateral da autoridade? Bom, você tem mais gente querendo contratar o seu serviço. Só que a gente está falando de um universo online, onde a gente está falando de Brasil todo e talvez até gente no exterior, né? Então, pode ter uma pessoa aqui no exterior
que assim, cara, a Ariela para mim é referência em nutrição. Então, na hora que eu tô querendo alguém para me aconselhar nisso, né, ter uma consulta e tal, beleza, vai ter mais gente procurando a Ariela. Eu falando aqui o que eu acho que é o caminho natural de quem de quem trilha o que a gente está trilhando. E, assim, a gente tá falando que você não tem nenhum ano, né? Depois eu vou querer ouvir de Cara, você, assim, se você já tá sentindo isso na pele, né? Porque depois que você tem, para o pessoal entender, e o próximo passo, depois que tem mais gente te procurando, é você o quê? Agenda cheia. Então, ou seja, tem mais gente me procurando, tenho mais facilidade para encher a agenda do que eu tinha antes. Beleza. total. E tem um outro passo que vem depois desse, que eu também não sei se você já tá, né? Que é, depois que você tem a agenda cheia, o seu próximo passo o seu dia não vai passar a ter 30 horas. Então, o que que você vai fazer? Infelizmente, a gente tem as horas Finitas, controladas né? ali. Não dá para aumentar, é finito, Não né, dá, Márcio? não dá. E aí, o que que você faz? Bom, agora é a hora de aumentar o valor da minha hora. E aí, essa é a consequência natural, ou seja, todo esse caminho que a gente está trilhando, né? Eu não ouvi a Ariela ainda, ela não me falou nada, né? Não sei em que estágio que ela tá, mas eu tenho clareza que é isso que vai acontecer com ela. Se já não aconteceu, né? Ou seja, é isso que vai acontecer, ou seja, essa é a jornada de quem trilha o caminho que ela está trilhando. Se posicionar como referência num nicho, ter cada vez mais gente procurando ela, né? Para ser atendido por ela, para pegar a opinião dela, ter consulta com ela, vai lotar a agenda dela e o próximo passo de ser uma autoridade é você aumentar o valor da sua hora. E nesse momento você decide, né? Se você bom, já que eu consigo aumentar o valor da minha hora, eu posso querer ganhar o mesmo trabalhando menos, que é ótimo, ou você pode querer ganhar mais trabalhando mesmo. E aí você vai tomar essa decisão. Bom, quero ganhar mais trabalhando a mesma coisa que eu trabalhava, ou quero tirar proveito disso para trabalhar menos. E aí você vai ver que passo você vai dar, dependendo da fase da vida que você esteja. Então, Ariela, compartilha com a gente assim, em menos de um ano de projeto, você já consegue sentir essa questão da autoridade nas pessoas, ou seja, mesmo sem audiência ser gigante, você já consegue percebendo isso? Então, Márcio, tem um ponto que é muito interessante dentro do Geladeira. Quando a gente vai fazer um ano no dia 23 de junho, a Uhum, gente lançou o primeiro episódio, né? Foi ao ar lá no YouTube. A gente está no YouTube e no Spotify. Mas o processo, né, de você ir percebendo a dimensão do negócio e para onde pode extrapolar é um processo que é dentro da jornada, é só vivendo, né? sim. Você vai desenhando as possibilidades. E uma possibilidade, essa possibilidade que é de ter marcas anunciando que o valor direto vindo, né, através do Geladeira, é a primeira possibilidade. Eu quero te dizer que antes, no início, eu pensava da outra forma, mas hoje eu Uhum, ainda penso o Geladeira sendo um negócio à parte, né? Um negócio que vai. Claro que automaticamente isso vai escoar para a minha vida profissional enquanto nutricionista, e isso é uma coisa que eu vejo sutilmente acontecendo ainda, não vejo retorno financeiro diretamente do Geladeira, tipo, quero marcar a consulta com você porque eu te vi no podcast. Isso ainda não tem. Mas eu posso dizer que eu demorei um pouquinho para começar a vender o meu peixe dentro do Geladeira. Eu sim, sim. demorei um pouquinho para começar a fazer o meu jabazinho ali, né? Porque Uhum, eu até comentei num episódio, eu acho que foi no episódio 35, tá? Por aí, assim, 34, 35. Eu falei assim, gente, esses dias foi bem assim, ó. Eu tava saindo do consultório, uma paciente minha me olhou assim e falou assim: Ari, eu tô amando os episódios do Geladeira, mas eu só não entendo por que que você não fala que você é nutricionista, que você atende, não vende a tua consulta lá. Eu fiquei assim, hã? Cara, é verdade. Porque eu tô ali no Geladeira assim, ó, Márcio, o que que eu falo? Oi, meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista, e, enfim, vamos lá. E no final, quem quiser me seguir, beleza, legal. Então a pessoa ela vai atrás, né? Provavelmente de uma forma mais sutil, mas eu não tinha sido ainda muito incisiva no serviço que eu vendo, né? Para fora do Geladeira. eu E tô daí eu anotando comecei isso a aqui, hein?
Eu tô anotando Pode aqui anotar. porque eu também, eu confesso que eu peco nisso aí também, né? Então, o pessoal vê eu Total. fazendo aqui, eu falo assim, eu tenho outros projetos que o Lifestyle produz, né? Então tem um podcast da minha esposa, a gente tá fazendo um podcast para um outro amigo, e a gente tem um... Vende aí, vende. Isso, a gente tem um Vender a curso, alma né? do negócio. Sim, a gente tem um curso que é um curso de vídeo podcast, que é ensinando as pessoas a fazer o que eu faço, né? E aí, e deixando claro, o que eu faço não é apenas um podcast remoto, né? Deve ser um podcast remoto, podcast presencial. E, Ariela, vou te falar uma coisa, né? Você tá no episódio 36, no estúdio, e assim, eu vejo o que acontece aqui, eu sei que vai acontecer com você daqui a um ano, né? Daqui a um ano, você não vai estar mais lá no estúdio. Você vai ter o seu estúdio. Não sei se em casa Olha, como o meu, não sei se um espaço alugado, né, para aquilo e tal. Mas assim, muita gente, quando você começou, poucas pessoas dariam o passo que você deu. E uma das questões era a questão técnica, né, tecnologia para fazer a coisa acontecer. Por isso que, assim, hoje no Brasil, pessoas que têm um seu programa próprio e tal, ele é muito focado ainda na galera do marketing digital, porque já entendeu que isso traz retorno financeiro e por isso a galera investe nesse formato, ou a galera do audiovisual, que tem o poder de lidar com a parte técnica. Então, é muito concentrado nisso. Por isso que, assim, eu fico que nem uma águia atrás das pessoas de outros nichos, né? Como você, como falei do Seguro Cash, enfim, pessoas que, assim, fora dessas bolhas, que entenderam, né, o quanto que agrega, né, um projeto como esse. Só que o meu intuito, né, aqui na internet é mostrar assim, cara, dá para você fazer sozinho. Mas talvez você não vai fazer daquela forma que você fez lá no episódio 1, né? Você vai ter que fazer de uma outra forma. E eu vou te dizer, por exemplo, né? Você fazia usando o OBS ali. No início, eu tinha quase desistido de entrar nesse jogo pela questão do OBS e dos concorrentes que tinham. Até eu muito descobri um complexo. caminho que, assim, cara, eu não sei formatar um computador. Entendeu? Eu sou um professor de Nem eu. matemática que, assim, eu não sou da tecnologia, né? E aí, isso era um bloqueio para mim naquele momento. E depois que eu vi assim, cara, existem outros caminhos que, de repente, não vai fazer algumas firulas que, de repente, um programa mais caro, um programa mais sofisticado vai fazer, né? Mas que vai atender a necessidade desse cara que não é um cara do Techniquez, entendeu? Que é um cara que, assim, não, eu quero focar no conteúdo. Eu não quero focar no Techniquez, entendeu? Então, eu acho que eu tô até falando uma coisa que você não estava pensando ainda, que você não estava preparada para ouvir, enfim. Mas eu tenho certeza, daqui a um ano você vai ter o seu podcast ou num quartinho da sua casa, como eu tenho aqui, ou num espaço, num escritóriozinho. Eu tenho certeza que, assim, esse vai ser o caminho natural. Na hora que você fizer a conta, fala assim, cara, peraí, quanto é que eu pago por mês nisso aqui? Né? Aham. Aí, assim, é claro que o estúdio do podcast, ele vai te dar referências de custo, que é o equipamento que ele tem lá. Agora, você precisa do equipamento exatamente que ele tem lá? Não, você não precisa. Hoje, inclusive, exatamente hoje, né? Ontem eu fiz uma gravação do episódio do podcast aqui, nessa posição aqui. É, isso ontem à noite. Hoje de manhã, eu baguncei tudo aqui. Foi o podcast da minha esposa, que é um podcast presencial, ela e uma amiga e tal. Beleza. Agora, onde eu tô aqui de novo, né? Outra dinâmica. Nessa configuração aqui. E assim, você, na hora que você começa a entender a lógica das coisas, né? Então eu tô aqui, a gente muda a cena, muda a câmera, ajeita o som. Na hora que você começa a lidar com essas coisas que são o básico do que você precisa, você consegue focar no conteúdo. Então Aham. assim, essa ideia, o curso que eu faço, né, é exatamente focado nisso. A galera quer montar o seu próprio podcast em casa, enfim, não só Isso é podcast, muito né, mas legal, live. porque acessibiliza, né, Márcio? Exatamente. E Acessibiliza para geração de conteúdo, não só podcast, como você falou, dá para fazer live, dá para fazer diversas coisas. Isso é uma coisa que eu fico muito feliz, assim, que quando as pessoas têm a possibilidade de ter uma câmera e um microfone, é uma grande janela infinita para você gerar conteúdo.
E outra coisa acontece o seguinte, né? Comparando, assim, você provavelmente está no estúdio que você está, eles devem ter estrutura melhor que a minha aqui, tá tudo bem, né? Só que, se você hoje pensa no negócio assim, putz, isso aqui daria um assunto legal para eu falar com a minha audiência. Você não consegue ir para um cantinho, ligou e está gravando, né? Você depende do estúdio para isso. Assim, eu falo que, assim, quem trilha o caminho que eu tô trilhando, você tem que ter um setup que em 15 minutos esteja tudo ligado. Então, eu tô com as coisas aqui, em 15 minutos eu tenho que estar tudo ligado. Se leva mais do que isso, então você tem que deixar o seu setup mais simples, né? Eu comecei falando do negócio da minha esposa hoje, porque hoje eu gravei um vídeo aqui, que eu vou soltar no canal em breve, que é como fazer o mesmo podcast que eu faço para minha esposa, que eu faço com 3 câmeras. Câmera frontal, uma câmera para um lado da mesa e outra para o outro lado da mesa, que é o que a maioria dos podcasts tem. Agora, eu fiz esse mesmo podcast com um único celular. Então, fiz um Nossa. celular com a câmera aberta, né? Então, você tem o ângulo frontal, o ângulo que normalmente o pessoal tem. E aí, o que você faz? Um corte dessa câmera vira a câmera 2. E o outro corte do outro lado vira a câmera 3. Então, você tem ali como se você tivesse 3 câmeras. Então, aperta um botãozinho aqui, vai mudando da câmera 1, câmera 2, câmera 3, com uma única câmera. E nesse caso que eu fiz, a câmera nem era uma câmera profissional, era o celular. Então, era o celular com a câmera aberta, cortes dessa câmera aberta, formando outras câmeras, formando 3 cenas, e ficava oscilando essas cenas, como normalmente a gente faz num podcast. Então, cada vez mais as pessoas vão ter acesso a isso, e assim, mas com um celular só, você tem exatamente o mesmo resultado do que com as 3 câmeras? Não. Mas a grande questão para muitas das pessoas, é totalmente satisfatório o resultado que tem. Entendeu? Cara, Porque assim... eu vou te dizer, Márcio, o mais fundamental de um podcast é você ter um ótimo áudio. Exatamente. O áudio prende. Por que é podcast? Videocast é importante. Você vê quem está falando, você vê as expressões. E o videocast ele é o mais importante para a gente conseguir pulverizar o conteúdo em cortes. É exatamente isso. Gente do céu, como é que você já entendeu isso tudo, gente? Porque eu falo com muitas pessoas que assim, que não... a galera fica quando vai pro Brasil, porque aqui nos Estados Unidos não tem isso, tá? Assim, o formato é só em áudio, só em vídeo, tudo é podcast, né? No Brasil, tem uma coisa, o pessoal tem na cabeça que assim, podcast tem que ter uma mesa, uma pessoa de um lado, a pessoa do outro, fone de ouvido, o microfone com o braço aqui. Eu não uso fone de ouvido, tá? E até hoje eu não sei o fundamento desse fone de ouvido aí, porque você tá tendo retorno de quê? Isso aí é só pra bonito. Fala a verdade. Você acha bonito o seu cabelo isso aí, né? Não, eu poderia fazer sem fone de ouvido aqui. Eu também acho. No meu caso, eu não faço por quê? Porque eu tenho que combater a cultura que existe no Brasil, que se não tiver fone não é podcast. É por isso, né? Tem que ter um microfone aparente, tem que ter a mesa... não tem fone, não terá, porque eu não vou ficar com essa orelha de Mickey aqui só pra Mas bonito, sabe por entendeu? quê? Porque você tem a mesa. Então, você tem um dos elementos que é um dos principais, né? Então, você tem a mesa, uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro, né? Então, as pessoas têm um modelo mental, né, de que isso é o podcast. Então, por isso, assim, eu tento combater isso aqui com alguns elementos visuais, né, que tornam isso... Senão, o pessoal fala, não, Márcio, você não está fazendo um podcast, não. Você está fazendo uma live. E aí a verdade é assim, o pessoal não entendeu que o ser podcast ou não, o ser live ou não, são coisas independentes, né? Para mim, assim, é podcast se é um conteúdo que pode ser consumido só pelo ouvido. Isso é podcast, tá? Se é sozinho, se é com outra pessoa, se tem vídeo ou não, não importa, né? Se for, dá para consumir só com o ouvido? Para mim, isso é podcast. Agora... mas aí não é uma live. Não, live é se for ao vivo, não tem nada a ver com o ouvido, né? Tem que ver com ser ao vivo ou não. Então, ele pode ser podcast e ser ao vivo. Não tem problema nenhum. Você pode ter live podcast. O meu é só podcast, não é ao vivo. Então, exatamente. Você pode ter live, vídeo, podcast. Não tem problema nenhum. Mas, assim, no Brasil, esse conceito na cabeça das pessoas é meio confuso ainda, né? Então, eu tento combater com esses elementos aqui. Mas,
Anota o que eu tô dizendo, daqui a um ano eu vou falar contigo. Eu vou perguntar, Ariela, você tá alugando aquele estúdio ainda? Tenho certeza que você vai me dizer que não. Boa, vamos pensar aí nessa possibilidade. Mas assim, uma coisa que eu acho que é um recado bem importante, né, Márcio, é entender e fazer uma projeção, planilhar tudo, expectativas versus crescimento do canal versus Sim, retenção de público, estarem no máximo de mídias possível. Então, assim, o Geladeira está em 5 canais. Eu tenho um canal oficial do Geladeira, que sai os episódios na íntegra, e os shorts. Eu tenho o canal de cortes do Geladeira, que é um canal que tem. Normalmente saem 2 cortes mais longos, horizontais, por semana. E também sai shorts ali. Então, os cortes do episódio da semana, né? Então, eu consigo disponibilizar fragmentos que contam um contexto mais longo, mas não tão longo sim, como um podcast de 1h30. E daí, Instagram, TikTok e Spotify, óbvio, também tá lá em áudio e vídeo, né? Então, assim, quanto mais você pulveriza o conteúdo, e essa pulverização tá muito relacionada com o número de cortes que você tem. Então, uhum, os cortes, eles são o suprassumo do episódio. Os cortes, sim, eles fazem as pessoas ficarem curiosas para assistir mais e também consumir conteúdo em pequenas gotas, né? Os cortes também sim. são válidos como um conteúdo. Então, eu acho que é muito precioso a gente ter esse conteúdo em áudio e vídeo por isso, né? Para a gente conseguir fazer os cortes legais. Esses dias eu estava vendo um corte de uma conversa entre Joe Rogan e eu não lembro se era o Trump ou era o Elon Musk, através da inteligência artificial. Eu falei, cara, isso é o futuro. Eu vou te contar uma coisa aqui em primeira mão, tá, Márcio? Tô preparado, Eu, manda aí. eu tenho um projeto no Geladeira em breve de colocar o Geladeira no metaverso, porque lá ainda é um oceano azul, então as pessoas vão poder sentar na mesa comigo. Interessante. Eu tive uma discussão dessa, né, no episódio 2, com o Edward, né? Que assim, que ele teve uma experiência dessa, de uma feira que ele foi, teve um podcast assim. E eu tenho uma questão que é o seguinte, que a inteligência artificial, muita gente está usando para você atingir a perfeição, né? Que você quer a foto perfeita, o vídeo perfeito, e assim, essa busca da perfeição. Quando você vai para isso, a gente já teve isso aí em várias outras situações. O Instagram, quando surgiu, todo mundo queria aquela imagem perfeita, não sei o quê. O que aconteceu? As pessoas começaram a se desconectar, né? Ou seja, aquela perfeição não conecta tanto comigo, né? Eu não sou muito aquilo, né? Então, isso vai acontecer, né, com o seu uso excessivo da inteligência artificial. Então, a grande questão do metaverso é você conseguir fazer o seu podcast lá sem você ser um boneco, sem você ser um avatar, você sendo você. Ou seja, se você tiver que ser um avatar para entrar no metaverso, você está deixando de ser você vai estar deixando de ter as suas imperfeições, ou seja, mas suas imperfeições conectam demais com as pessoas. Então, se você tentar buscar ser o boneco perfeito, ser a Barbie, O né? Avatar, né? Se você tentar ser a Barbie, pra mim, você tá usando mal o metaverso. Você tá dando tiro no pé. E aí eu Aham. prefiro, assim, não entrar, né? Se for pra ser o Ken, né, da Barbie aí, eu prefiro não entrar. Agora, claro, se der Cara, pra ser eu mesmo e ter meu convidado aqui na minha frente, pô, ótimo, bacana, experiência bacana. É uma outra forma de gerar conteúdo, de se relacionar. Então, o grande desafio é isso. Eu tô dizendo isso por quê? Porque eu tenho certeza que 99% das pessoas que vão entrar nisso, eles vão querer entrar para ser a Barbie, para ser o Ken. Eles vão querer a pode ser. perfeição. Eles não vão querer ser elas mesmas, entendeu? Esse é o grande negócio. Ou seja, você tem que conseguir entrar lá e não ser seduzido por isso, entendeu? De você Uhum. querer manter ainda a sua autenticidade, manter o seu jeito, né? Porque eu acho que é questão de tempo as pessoas se enjoarem dessa perfeição, que vai ser todo mundo perfeito, né? Naquele mundo cor-de-rosa, né? E aí vão buscar agora, assim, não, eu quero... Não, tô buscando agora uma pessoa de verdade. E aí as pessoas que, assim, que tentarem ser de verdade depois lá na frente, vão perder espaço para quem já está construindo algo de verdade desde agora, entendeu?
Então é só essa questão que eu deixo aí para quem está pensando em entrar muito nessa questão da tecnologia. Mas ó, eu tinha Cara, duas vou te falar um coisas. negócio do óculos. Eu não sei se você já testou Hum, o óculos. Eu testei. A gente tem aqui em casa o óculos do Facebook, né? Do uhum, metaverso. Então é um óculos que você entra e alguns conteúdos são gravados com a GoPro e você tá dentro, imerso no ambiente. Então, né, tem imagens que não são reais, mas tem muitas imagens que, tipo, cara, você entra lá, você tá nadando, aí o cara, você chega até a dar às vezes um aham, enjoo, assim, porque você tá mesmo dentro do ambiente. E a ideia é essa, assim, trazer o ambiente legítimo. Então, assim, tudo que é visto aqui numa tela plana, ser visto numa imersão, né? Então, assim, a minha sim, imagem, como ela é, assim, a mesa, o cenário e tal, só que ser visto numa imersão seria massa. Eu acho que ia ser bem legal. interessante. Tem uma coisa que a gente falou agora há pouco, né? Eu acho que acabei não concluindo, né? Não sei se ficou claro, você falou isso, mas eu não sei se ficou claro pro pessoal, que é assim, a questão do porquê precisar do vídeo, né? E eu acho, Uhum. então só para que a gente não acho que não foi tão a fundo aí, que é o seguinte, né? Na hora que você quer divulgar o seu podcast, o seu projeto, as principais ferramentas hoje de divulgação, YouTube, Instagram e para alguns também o TikTok, que são ferramentas basicamente de vídeo, né? Então, essas ferramentas elas dão hoje muito valor para os vídeos e é por isso que assim que eu falo que mesmo a pessoa que pensa em ter um podcast só de áudio, o você ter o vídeo, você ganha esse poder na divulgação que essas ferramentas têm. Então, basicamente, esse seria meu motivo para falar. Quem vai começar um podcast, comece pelo vídeo, né? Então, já vi Show. algumas pessoas falando isso. Eu acho que é um caminho que eu trilharia hoje, né? Se eu fosse começar. E eu estou começando, né? Então, é o caminho que eu faço, é o caminho que eu indico aí para quem quer começar nessa jornada aí. Pô, muito legal, muito legal. A ideia é essa, né? Eu acho que a imagem é algo que realmente enriquece e faz com que a gente consiga alcançar mais pessoas. Até agora, o Geladeira deu uma evoluída aí, né, no processo. Quer dizer, na verdade, Geladeira não. Eu dei uma evoluída vendendo meu jabá no Geladeira. Porque antes eu não Uhum. vendia, como eu te falei, e hoje, agora, tem um QR Codezinho lá. Eu fiz um teste de rastreamento de hábitos. Então, para as pessoas analisarem os seus hábitos do início do dia até o final da sua rotina. E daí elas recebem uma pontuação pelos seus hábitos e um aconselhamento no final do que pode melhorar ou não. Então, é uma forma muito simples de dar uma visão geral para quem está assistindo sobre a sua saúde, pontos interessantes para melhorar. Porque a audiência do Geladeira são pessoas aficionadas por saúde, curiosas, que querem entender mais sobre lifestyle, sobre saúde, sobre alimentação, comportamento, através das histórias. E acabam olhando para si mesmas com esse olhar de curiosidade. Pô, o que podia melhorar, né? Então, eu criei essa ferramenta aí, eu acho que nos últimos 5 episódios vai estar lá o QR Codezinho com uma chamada, descubra como estão seus hábitos, né? Então, essa foi a estratégia que eu usei para vender um pouquinho aí o meu jabá, o meu peixe, para as pessoas entenderem como que é o meu trabalho para além do Geladeira, né? Então, é uma coisa que Legal. eu sinto que ainda vai reverberar aí nos próximos episódios. São poucos episódios que eu tô divulgando isso. Ariela, chegamos ao fim desse episódio. E assim, eu quero saber onde é que as pessoas te encontram. Deixa pra galera aí. Show! Então, quem quiser me seguir, segue lá, é Nutri Ariela Dutra, com H no início e 2 L's. Lá tem conteúdo leve sobre alimentação e comportamento. E o Geladeira, né? O Geladeira Podcast tá aí em 5 canais. Segue lá, se inscreve e assiste os nossos episódios que estão bem legais. Ariela, bom demais ter você aqui. A gente sempre deixa aqui uma pose para selfie. A gente pede o pessoal marcar a gente para a gente se conectar. A gente quer saber a galera que tem interesse, né, no nosso conteúdo. Então, só olhar para a câmera aí, deixar a tua pose. Pessoal, marca a gente aí. E foi bom demais ter Show! vocês aqui. Ariela, bom demais também sua presença aqui. Demorou, mas a gente conseguiu. E com certeza a gente vai ter mais episódios pra frente, mais história pra contar. E eu vou querer você de volta aqui. Tá Muito bom? obrigada, Márcio. Eu que agradeço pelo convite, foi muito legal. E até a próxima. Valeu! Já falamos aí.